Olá, Marcelo Chiappetta e mais um vídeo para você. Se você está vendo esse conteúdo, se você gostar, fizer sentido, compartilhe, curta e nos ajude a divulgar o trabalho, ok? E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da ciência versus a fé. É sabido pela história que em determinado momento o cristianismo, que até então era um movimento totalmente liberal, né, totalmente sem amarras sociais, sem amarras políticas, né, que cresceu abundantemente, em determinado ponto houve um imperador que ele toma para si, né, por medo do que poderia acontecer com um crescimento ainda maior desse movimento cristão, que estava acontecendo de uma forma tão desordenada aos olhos deles. Então isso deu muito medo para quem detinha o poder político na época. E aí o imperador ele fez o que? Ele tomou para si e ele decidiu criar como que seriam os pilares da vida cristã, do que seria cristianismo, e eles começaram a decidir como que iam ser as regras para se dizer um cristão. E nisso tudo, a política ela passa a integrar a vida da igreja, né, de uma igreja já controlada, de uma igreja com outras normas, regras e tudo mais, e a igreja também passa a ter um poder político. Né? Então existia uma troca entre os líderes religiosos da época que se formaram e o poder político atuante na época. Então tudo isso fez com que eles detivessem o poder sobre quase tudo, inclusive sobre o que era ciência. Okay? Então houve, lógico, perseguição aos cristãos que faziam parte do primeiro formato, que era o formato em que Jesus ele veio trazer para os seus discípulos, e esse formato ele acabou se expandindo até os dias de hoje, sobrevivendo, mas num determinado momento o homem decidiu, o político da época decidiu tomar para si esse poder. Foi onde criou as ramificações, o início da Igreja Católica. Então os protestantes eles na verdade eles ficaram muito vamos dizer assim de certa forma invisível ali na sociedade, com muito menos notoriedade, né? E o catolicismo ele acabou sendo a religião de maior abrangência da época, né? Mas o importante desse vídeo, na verdade, é ciência versus fé. E aí, só para você entender que a política e a religião, ela passou a andar junto, e mais do que isso, eles também pegaram para si a ciência, definiram o que seria verdade, o que seria mentira. Então, quem decidia essas coisas era praticamente a Igreja Católica da época, mais os políticos da época, quem detinha o poder político na época. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, a ciência ela passa a ter um lugar de fala através dos pensadores, né? Através das grandes descobertas. Então a ciência começa a ter um lugar de fala, e a partir desse momento acontece uma divisão aí, onde a ciência ela ganha uma autonomia, porém com o advindo do protestantismo, vamos dizer assim, tudo que era científico passa a ser uma coisa não muito bem vista. E aí aconteceu meio que a rachadura desse conceito, aonde quem tinha fé, quem vivia a fé cristã, ele não via com bons olhos o que era feito pela ciência. Na contrapartida disso, a ciência sempre tentou, de certa forma, refutar as questões de Deus, as questões da fé, porque eram pessoas que eram tomadas de um raciocínio lógico e de algo que tinha que ser tudo muito materialista, né? Eles tentavam buscar a resposta materialista para as coisas que as pessoas criam, né? Que estavam nas escrituras, que estavam na Bíblia, e uma parte da ciência se ocupou durante muitos anos em refutar a questão da fé, em desmoralizar a questão da fé. Porém, ao longo dessa história, o que aconteceu?
a ciência ela começou a servir como um canal de revelação de tudo aquilo que Deus tinha feito, né? Então, a ciência, de certa forma, tirando esses pontos específicos de tentar acabar com as possibilidades do que a fé levava as pessoas a acreditar, tirando isso, ela acabou servindo como uma ferramenta de revelação da perfeição de Deus. Então, quando você olha para o corpo humano, quando a ciência começa a esmiuçar, a explicar o funcionamento desse corpo humano, você passa a ver a perfeição. Então, a ciência ela se tornou, sem que a igreja percebesse, sem que a igreja protestante, vamos dizer assim, a igreja cristã em si percebesse, que ela se tornou um canal de revelação a toda a perfeição de Deus. Então, na verdade, a ciência passou a testemunhar essa perfeição. E em função de todo esse histórico, o que aconteceu? Um distanciamento de algumas preocupações, por exemplo, com problemas do nosso funcionamento. Então, as pessoas dentro das igrejas sempre tiveram muito pouca preocupação em conhecer mais sobre as coisas do corpo humano, as coisas de como as coisas se processavam. Por quê? Porque elas estavam ocupadas em viver a fé delas, né? E aqui, longe de mim, falar algo mal ou contrário a isso, né? Eu acho que nós cristãos vivemos a nossa fé. Porém, se distanciou muito e deixou de se ter algumas informações importantes que a ciência foi descobrindo que poderia ser usado para o próprio benefício da própria igreja. Por quê? Porque quando a ciência começa a entender alguns funcionamentos do cérebro, alguns funcionamentos das emoções, nós passamos a ter algumas ferramentas que poderiam ser usadas e que passaram à margem. E aí vem uma grande explosão, agora em tempos mais recentes, dos coachings, né, dos tratamentos psicológicos, da inteligência emocional, e que é justamente a prova de tudo isso. Porém, a igreja ainda muito acanhada no entendimento dessas coisas e no uso dessas coisas no seu dia a dia. Então, isso se deu em função de toda essa separação que houve desde lá de trás, de como as coisas se deram, né? E hoje ainda se tem uma visão muito acanhada de querer saber sobre como eu funciono, sobre como as minhas emoções funcionam, sobre como que o cérebro responde, né? Então, tudo isso são coisas que nos ajudam a nos entender. E quando você descobre esses processos, você começa a ver que tudo é de Deus, tudo faz parte da obra de Deus, né? Então, esmiuçar, detalhar, se aprofundar no como a obra de Deus funciona, também é de Deus. Então, o que eu queria dizer para você? Não se feche para essas questões como se fossem duas coisas diferentes. Pensa assim, se o cientista está tentando descobrir como que o cérebro funciona, como que o organismo funciona, ele está apenas revelando a perfeição de Deus. Claro que eu não sou a favor de algumas pesquisas que tentam fazer coisas que aparentemente são carregadas de uma tentativa de anular o que Deus fez, né? Anular o poder de Deus, né? Mas vamos usar um exemplo bem recente, que é o exemplo da genética, né? Daquela questão do clone, aquela questão que foi muito discutido, teve até aquela novela, O Clone, foi um assunto muito debatido, onde os cristãos tiveram muito medo que o homem estava mexendo em coisas que não deveria mexer e tudo mais. Porém, houve na ciência um projeto chamado Projeto Genoma, onde se definiu as questões éticas dessa pesquisa, né, na questão do genoma, né? Então, assim, o medo que a igreja tinha, que se criou uma histeria na época, eu me lembro disso, uma histeria coletiva, onde o homem estava mexendo com o que não deveria, e muita gente falou muita coisa. Porém, hoje, estudando, eu pude ver o Projeto Genoma, né? Eu pude entrar em contato com o que é o Projeto Genoma. E o Projeto Genoma é o que é? Se juntaram
vários cientistas do mundo todo e chegaram a algumas conclusões e se reuniram e definiram toda a política prática, vamos dizer assim, de como se deveria dar as pesquisas em relação à genética, os cuidados que deveriam ser tomados. E esses cuidados são tomados até hoje, tanto que você não vê nenhum ser humano criado em laboratório aí andando na rua, e isso hoje é proibido. Pesquisas desse tipo são proibidas. Então você pode ver que a coisa não aconteceu do jeito que achavam que ia acontecer, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, assim, esse distanciamento ele precisa, de certa forma, diminuir, porque existem coisas muito interessantes que a ciência descobriu, que a ciência hoje sabe, que para a nossa vida como cristãos são úteis. Então, e eu sou um exemplo disso, o meu trabalho é um exemplo disso. Eu trabalho numa área, numa ciência que existe há pouquíssimo tempo. Nos anos 90 se começou a descobrir algumas coisas que deu origem à inteligência emocional. E hoje eu tenho como ajudar pessoas, pastores, pastoras, pessoas dentro da igreja, pessoas de fé, não são pessoas que levam uma vida cristã de qualquer jeito. Então eu tenho o privilégio de conseguir ajudar essas pessoas, mostrando para ela como que o cérebro funciona, como que as emoções funcionam, que por questões do passado a gente pode ter sim bloqueios emocionais, e esses bloqueios emocionais podem ser o pivô de retrações, de problemas que a gente carrega há anos e não sabe. E claro, gente, tudo isso pode ser curado a qualquer momento pelo poder de Deus, né? E eu não estou querendo dizer aqui que Deus não pode curar e não pode sarar esse tipo de situação. Porém, assim como a cardiologia hoje salva muitos cristãos, fazendo cirurgia de ponte safena, fazendo até trocando o coração das pessoas, né, fazendo transplante de coração, e os cristãos hoje sobrevivem fazendo uso desse tipo de procedimento. Então o que é isso? É a ciência a favor do cristão. Aquele cara que foi lá fazer uma ponte safena, Deus não poderia curar ele? Poderia, mas curou ele através do quê? Através da ciência, através da medicina. Então a inteligência emocional é a mesma coisa. É uma ferramenta que o cristão ele não precisa deixar as suas bases de credo, não precisa deixar as suas convicções, é apenas uma ferramenta que mostra como nós funcionamos e dessa forma ajuda as pessoas a lidarem melhores com os seus problemas, suas frustrações e principalmente com as suas repetições comportamentais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço, valeu!